Cheguei, galera. Cheguei. Fazia tempo que eu não vim aqui fazer vídeo. Como vocês podem perceber, eu estive doente, gripada, mas eu cheguei. Eu não sei se você lembra que eu fiz um vídeo anterior falando de um sonho que eu tive, onde os demônios, através da dimensão dos sonhos, ele falou para mim que nós, crentes, somos fracos. E hoje eu quero trazer uma segunda parte. Eu quero contar uma parte mais específica, onde eu não contei no vídeo anterior. E foi onde a mulher que estava presa dentro de um carro com 2 homens, e eles tentavam aplicar uma injeção nela e fazer com que ela viesse a dormir. Mesmo assim, com toda essa tentativa e aplicação dessa injeção, essa mulher ela não dormia. Mas havia um poder que vinha sobre ela, onde ela tinha muita força e ela conseguia se levantar. É essa parte que eu quero trazer para vocês como resposta também para esses zombadores invisíveis, aquilo que Deus falou no meu coração e o que significa dizer que os demônios, se você não acredita, tudo bem, mas eu quero dizer que ele existe porque a palavra diz que nossa luta ela não é contra carne nem sangue, mas são contra poderes espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais. Eles são zombadores e em todo tempo eles sempre estão zombando da Igreja de Cristo. Mas eu quero dizer que ninguém pode zombar da Igreja de Cristo. Então, o que significa a mulher no carro presa e aqueles homens tentando aplicar uma injeção para que ela viesse a dormir? Bem, aquela mulher, ela representa a Igreja de Cristo. E os homens representam os demônios, tentando fazer com que a Igreja de Cristo adormeça. Mas é aí que mora o mistério. Quando eles tentaram aplicar essa injeção não fez efeito. Sabe por quê? Porque quando a Igreja do Senhor ela está fraca, aí é que o poder de Deus ele se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Por isso que nós não somos fracos. Nós, como a palavra diz, somos mais que vencedores. Ainda que a Igreja do Senhor, sim, em algum momento ela esteja dormindo ou ela esteja sonolenta, é nesse momento que o poder de Deus vem para nos acordar, o poder de Deus vem para nos exaltar. Por isso que no sonho eu disse, agora vocês vão ver quem é fraco. Sabe por quê? Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que habita no mundo. O diabo, que é esse ser espiritual invisível, ele sempre usa as mesmas estratégias desde o princípio para tentar enfraquecer a noiva de Cristo para que os seus planos malignos venham a prevalecer aqui na terra. Mas a palavra de Deus diz que a porta do inferno não pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Quando a igreja do Senhor ela está fraca, o poder de Deus se aperfeiçoa em sua fraqueza. O Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e terra, ele é um fogo consumidor, mas ele também é o fogo que acende o pavio que fumega. O Espírito de Deus é aquele que desperta a noiva do Senhor. Ele é aquele que diz, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. O diabo e seus demônios, eles tentam fazer com que a noiva do Senhor, ela venha dormir ou ficar sonolenta. Sabe por quê? Ele tem a plena convicção do poder e da autoridade que foi delegada à igreja do Senhor. E o engraçado é que o diabo ele tem a plena convicção mais do que a própria igreja de Cristo. Por esse motivo, o diabo e os seus demônios, eles tentam a todo custo a bloquear a mente da noiva de Cristo para que ela não compreenda o que ela carrega, o poder e a autoridade. Mas eu quero dizer que esse tempo acabou. Eu creio que o Senhor vai trazer uma consciência muito grande do poder que nós carregamos, da autoridade que nós carregamos. Porque Jesus disse, eu vos dei a autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e nada vos causará dano. Eu creio que essa palavra de Jesus, ela vai estar cada vez arraigada na nossa mente e no nosso coração. E vamos utilizar conscientemente a nossa força e autoridade, que não é a nossa força, mas é a força de Deus que habita em nós. A autoridade de Cristo que foi delegada a nós contra esses poderes, essas potestades e esses principados, esses dominadores do ar. E por isso que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Agora vamos identificar a estratégia maligna. Quando Jesus ele estava prestes a ser crucificado, Jesus ele estava tão oprimido que ele pediu que Pedro, João e Tiago o ajudassem a orar. Mas quando Jesus se voltou para eles, eles caíram em um sono profundo. Eles estavam tão opressos que eles não conseguiam orar e eles dormiram. A sonolência espiritual, ela é um sinal de opressão contra a igreja de Jesus. Mas, assim como num sonho, que aqueles homens não conseguiram fazer com que a mulher dormisse, mas aquele poder a envolveu, assim também acontecerá com a igreja do Senhor que está dormindo. Pois as estratégias malignas agora não surtirá efeito. Porque do alto seremos revestidos de poder. Porque do alto seremos revestidos de poder. E toda sonolência será removida. Porque o poder do Altíssimo nos envolverá para que nós possamos resistir contra todas as ciladas do maligno. Assim diz o Senhor. Agora
vocês verão quem verdadeiramente fraco é. Escute o que o Senhor diz. Haverá mais glória sobre a minha igreja. Eu dei toda a autoridade à minha igreja para pisar em serpente e escorpiões e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Não por força, nem por violência, diz o Senhor soberano, mas é pelo meu Santo Espírito, diz o Senhor, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Shalom, shalom.